sou a Monalisa Perroni e esse é o Item Mais da CNN. Do alto, a aparente calmaria da capital venezuelana, Caracas, esconde uma realidade de contrastes. A impressão é de que existe uma linha imaginária que divide a cidade em duas. De um lado, os apoiadores do governo, uma área controlada pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro. O país de diferentes realidades vive a hiperinflação que fez o Bolívar, moeda local, praticamente sumir do mapa. Não é difícil caminhar pelas ruas e dar de cara com uma pobreza escancarada, onde os opositores de Maduro tentam ganhar força. A crise venezuelana ganhou força nos últimos anos, depois da queda do preço do barril do petróleo e de disputas internas com empresas que exploravam o produto. O país, que sempre foi dependente das reservas de petróleo, viu a economia afundar com a fuga dos dólares. A produção caiu e os Estados Unidos pressionaram com diversas sanções. Nicolás Maduro herdou do ex-presidente Hugo Chávez um país com sérios problemas financeiros. A crise humanitária que assola a Venezuela já forçou quase 5 milhões de venezuelanos a deixar o país, segundo a ONU. Os dados revelam que o Brasil é um dos principais destinos. Mais de 200 mil pessoas vieram para cá. Na Venezuela, a pobreza afeta a inimaginável parcela de 96% da população. Esse número foi revelado num estudo divulgado na semana passada pela Universidade Católica Andrés Bello, em Caracas. Essa pesquisa também mostrou que quase 65% da população empobreceu no ano passado. Para 2020, a previsão é ainda pior, gente. Claro, por causa da crise gerada pela pandemia da Covid-19. Mesmo diante de uma crise visível que atinge quase a totalidade da população, pelos números oficiais do governo de Nicolás Maduro, até o momento em que a gente está gravando esse episódio, a Venezuela tem pouco mais de 13 mil casos confirmados do novo coronavírus e cerca de 120 mortes. Esses números, que são questionados, claro, por serem bem menores que os dos países vizinhos, começaram a crescer no final de maio. Em menos de 20 dias, os casos dobraram no país. Daí a gente traça o cenário vivido pela Venezuela nesse momento. Inflação acumulada de mais de 3.600%, a população vivendo na pobreza, a moeda local, o bolívar, desvalorizado, escassez de produtos básicos como alimentos e remédios, a Covid-19 se espalhando pelo país. E nas fronteiras, muitos venezuelanos que haviam fugido para outros países como o Brasil e a Colômbia tentam voltar nesse momento de pandemia, mas são impedidos. Muitos entram no país ilegalmente, sem fazer teste para a Covid-19. Uma crise sem precedentes para esse que já foi um dos países mais ricos da América Latina na década de 80, quando era um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Para conversar então sobre todo esse cenário, no Item Mais de hoje eu recebo o produtor Daniel Mota. Oi, Daniel, bem-vindo de novo. Oi, Monalisa, obrigado. Obrigada a você, querido. E o repórter Renan Fiuza. Oi, Renan. Oi, Mona, tudo bem? Tudo. Eu vou dar carteirinha de sócio-torcedor para os dois. É a segunda ou é a terceira vez dos dois? A minha é a segunda vez. A minha também é a segunda. Para mim já era mais do que isso, de tão intenso que foi o outro contato. Ó, saí bem. Boa. Vamos lá. O Daniel e o Renan estiveram na Venezuela recentemente e desde então têm acompanhado de pertinho a situação no país e produzido muitas reportagens. A viagem de vocês, né, foi antes da pandemia, isso a gente tem que pontuar, porque é um outro mundo, né, gente? E aí, conta pra gente então como é que você e o Renan entraram no país, quais os cuidados que vocês tiveram que tomar e por que esses cuidados foram necessários. Então, Monalisa, entrar na Venezuela não é uma atividade, não é uma tarefa muito fácil, né? Requer muito planejamento, é um país que hoje a presença da imprensa não é muito bem recebida, jornalistas tanto locais como internacionais sofrem bastante repressão. Então a gente precisou se planejar bastante junto com a nossa chefia, pensar direitinho como que a gente ia fazer para evitar qualquer tipo de problema durante a nossa viagem. Uma viagem internacional que poderia ter durado pelo menos umas 2 semanas. A gente reduziu o número de dias para ficar o menor tempo possível lá, mas o tempo suficiente para que conseguíssemos captar as histórias que a gente precisava, as pautas que a gente precisava. Aliás, posso fazer um parênteses? Nos últimos
últimos anos a gente retratou tanto a imprensa brasileira sobre o caos na economia venezuelana e o que mais chamou a atenção era a tal manchete do papel higiênico, né? Que não tinha papel higiênico para a população diante do caos que era. Na mala de vocês tinha itens sui generis. Não, mas não, a gente... Mas lembraram disso? Porque aqui o papo é reto, a gente Pois pergunta é. tudo. Pois é, né, Dani? Acho O que a Daniel, gente vocês não lembrou, estão né? vendo a cara dele agora, ele ficou vermelho. Fala, Renan. Não, na verdade, acho que a gente se preparou muito. Nós estávamos muito focados em trazer realmente uma boa história. Sim. Foi uma preparação longa, uma conversa que a gente tinha com algumas pessoas, fontes de lá, por pelo menos 2 meses, né? Ou mais, né, Dani? E a gente se preparou para isso. Quando a gente chegou, nós, de fato, não tínhamos a real noção do que iríamos encontrar. Eu acho que esse foi o grande X da questão. Eu confesso que encontrei uma Venezuela dividida por uma linha imaginária, onde de um lado nós víamos a pobreza escancarada e do outro um conforto, o dinheiro circulando, a moeda, o dólar. Por incrível que pareça. Que coisa louca isso, então, né? assim, isso chamou muita atenção. Esses itens que a gente não carregou na bagagem, a gente encontrava facilmente Nos supermercados, então? em supermercados. Mas por valores acessíveis? Valores acessíveis para quem tinha o dólar. Ah, ok. Por isso que para a população não tinha nada. Porque, claro que a gente vai conversar sobre a experiência de vocês, mas nessa cobertura de tanto tempo olhando a crise lá na Venezuela, o tal emagrecimento da população, 11 quilos eles perderam em média, né? A população, então, do outro lado da linha a qual você se referiu, Renan, que são 2 mundos, né? Uma população que não tinha acesso a itens básicos, nem comida, nem nada, e a outra tendo acesso a tudo, né? Vocês, então, viram bem isso? Sim, a gente viu essa realidade bem escancarada nas ruas de Caracas. E olha que a situação em Caracas é uma das menos piores, a realidade muito pior no interior do país. Mas a gente viu muito isso de perto, pessoas sobrevivendo de lixo. Ok, no Brasil também a gente consegue ver esse tipo de cena. Só que lá é uma coisa muito corriqueira, é o tempo inteiro. Porque as pessoas, elas não têm um acesso tão grande à alimentação, a moeda está muito desvalorizada. Sim. O salário mínimo de lá não é suficiente para comprar 1 quilo de queijo, por exemplo. Então, é onde a gente transitou muito pelo lado mais nobre de Caracas, que é onde vive a oposição do país, onde estão os empresários, pessoas mais ricas, e a gente foi nas partes da cidade muito pobres, como Petare, que é considerada a maior favela da América Latina, é 2 vezes o tamanho da Rocinha. E lá, a pobreza é extrema, as pessoas sobrevivem com o mínimo possível que você imaginar. Mas é a pobreza que a gente vê em alguns rincões do Brasil, como, por exemplo, a gente vê muito a favela diferente em algumas regiões do Nordeste brasileiro, do Norte brasileiro, pessoas que moram em palafitas, que têm aquela situação de apenas subsistência, algo parecido ou é pior? Olha, Mona Lisa, eu já conheci muito dos rincões do Brasil, na região Norte. Eu vim do Nordeste também, eu sou nordestino, mas eu nunca vi nada parecido como na Venezuela. Nada parecido. Por que uma imagem ou uma situação que revela essa intensidade aí da diferença? Você consegue ver essa realidade muito nítida em qualquer parte da cidade, fora a parte mais rica da oposição. Você consegue ver na imagem das pessoas, as pessoas esquálidas, magras, deprimidas. Você consegue ver isso pelas ruas, as pessoas enfileiradas em busca de pedir alimentos. Você vê isso nos supermercados vazios, onde só quem tem a moeda americana consegue comprar. E na parte mais pobre, os estabelecimentos comerciais, praticamente, você vê muitas lojas e supermercados fechados nas áreas onde essas pessoas não têm condições de comprar nada. Só complementando o Dani, acho que uma imagem que chamou muita atenção na parte nobre, né? Que é onde vivem os apoiadores de Juan Guaidó, né? A oposição de Nicolás Maduro. Uma situação que chamou muita atenção, a gente estava saindo de uma entrevista e vimos um rapaz que possivelmente ou trabalhava em algum condomínio, enfim, vigilante, porteiro, não sei ao certo. Ele estava muito bem trajado, uniformizado, e ele veio até a gente pedir dinheiro. Essa cena chamou muita atenção pelo fato que a gente ficou sem saber muito o que fazer. Um dos nossos guias deu a ele uma certa quantia em dinheiro, e ele agradeceu e foi embora. E a gente conversando com o guia, ele falou assim, isso é muito normal. Ele não tem dinheiro para ir para casa. Ele tem um emprego, mas ele não tem dinheiro para ir
e vir. Então não dá pro básico. Ou seja, ele trabalha, tem um emprego, mas ele não consegue sobreviver. Isso não é sobreviver, né? Exatamente. Isso é uma situação absolutamente surreal. Então, dado o aspecto aí da pandemia também, como é que a pandemia na Venezuela agravou esse estado de coisas que a gente já tem noticiado há muitos anos? A pandemia ela chegou na Venezuela como uma situação para agravar ainda mais essa pobreza escancarada. O sistema de saúde já é extremamente precário dentro do país. Com a pandemia, a situação piorou. Aí também temos uma outra questão, os números. Exato, é isso que eu ia te perguntar. Os números divulgados pelo governo Maduro são confiáveis? Nem um pouco. Faz esse apontamento para a gente entender o porquê dessa desconfiança. Já faz um bom tempo que os números não são divulgados, nenhum tipo de número. Desde 2014. Desde 2014, os números oficiais do governo não são divulgados para a população. Relacionados à economia? A economia, qualquer tipo, homicídio, tudo. É uma maneira do governo blindar que esses números vazem para fora do país. Então, cabe aos jornalistas tentar descobrir que números são esses para reportar, não só para a Venezuela, para o mundo inteiro que se passa por lá. Então, imagine você que a gente começou a ter acesso, se é que esses números são verdadeiros ou não, acesso aos números da pandemia, baseados no que o governo divulga, mas a gente também tem que checar junto com os jornalistas para saber se de fato aqueles números eles batem. Então, assim, a população está completamente perdida e à mercê de um cenário que eles não conseguem ter acesso a absolutamente nada. Então, na verdade, a pandemia ela simplesmente escancarou uma realidade extremamente difícil para o povo venezuelano. Primeiro, pelo fato dos hospitais, serem extremamente precários, a questão da saúde. Isso que a gente está falando de Caracas, como o Dani falou, uma área nobre. Quando você vai para o interior, é pior ainda. E, por outro lado, os números que a gente não sabe se são, de fato, confiáveis ou não. Ou seja, a pandemia veio para mostrar o pior lado, talvez, da Venezuela e escancarar essa realidade que é extremamente dura para um país que, como você bem disse, Mona, sobrevive, tenta sobreviver, né? Até porque eu lembro bem quando nós brasileiros começamos a olhar melhor para o que acontecia na Venezuela, foi mais ou menos lá 2014, 2015, quando o agravamento da situação política trouxe, por exemplo, a questão do emagrecimento da população, né? Como falta comida, a população, em média, perdeu num período de 12 meses, se eu não me engano, em média, 11 quilos. E aí foi a imagem que te chamou a atenção, né, Dani? Uma população esquálida, né? Depressiva, porque não é nem outra coisa que falta, é comida, não é isso? É comida, e a gente fica imaginando e ver também através dos números como que uma população dessa, já tão sofrida com toda essa crise, pode enfrentar uma crise, uma pandemia como essa. A gente vê os outros países sofrendo tanto com essa pandemia do novo coronavírus, e a Venezuela, em que a população está sofrendo muito com a subnutrição, tem mais de 1 milhão de crianças, segundo a própria ONU, em situação de subnutrição crônica. A Venezuela, por conta dessa crise, doenças que já haviam sido erradicadas no país voltaram com tudo. Por como exemplo? o sarampo, a rubéola, eram doenças que haviam sido controladas. DSTs, como o HIV também. Doenças sexualmente transmissíveis. Isso, exatamente. Essas doenças, elas voltaram na Venezuela com muita força, com uma velocidade assustadora, justamente por conta das condições dos hospitais, das condições da saúde. Então, além disso, a população tem que enfrentar o novo coronavírus sem ter condições nos hospitais mesmo. É o que a ONU, o que a Corte Interamericana de Direitos Humanos vem denunciando, vem chamando a atenção, porque para o governo divulga que os números estão controlados, que a testagem é maior do que nos outros países da América Latina, mas neste exato momento a Venezuela ela está começando a ver os números da pandemia explodirem. Ela até estava mais controlada em relação aos outros países. Lá começou um pouco mais tarde, em razão também porque não há um fluxo muito grande de viagens, de voos, de chegada de estrangeiros no país, porque o turismo lá foi também totalmente prejudicado pela crise. Mas ela vê agora os seus números explodirem. Já são quase 14 mil venezuelanos que testaram positivo pro coronavírus, e o governo ele começa a perceber agora que não está tendo o controle da situação. Tanto que presidentes de países vizinhos, como é o caso da Colômbia, eles têm chamado a Venezuela da bomba relógio. Ela pode ser o maior problema da América Latina nos próximos dias, porque os outros países já estão experimentando essa situação, esse número muito alto. E a Venezuela está começando a viver isso
isso agora. Que coisa absurda, né? Um país rico por causa do petróleo, num passado recente, o país das mulheres mais lindas do mundo, que ganhavam todos os concursos de Miss, o país está em frangalhos, né? Outro recorte que eu quero conversar com você, Renan, e também depois desse relato do Dani, é sobre a situação sui generis para fazer compra no supermercado, né? Até pontuando o que vale a moeda. $1 tá valendo mais de 240 mil bolívares venezuelanos. Eu vou repetir se você acha que você ouviu errado. $1 tá valendo mais de 240 mil bolívares venezuelanos. Como é fazer compra no supermercado lá? Você já contou que para as pessoas que têm dólar, elas conseguem fazer as compras, né? Mas como é que é quando o povo vai com dinheiro na bolsa ou na carteira? Então é uma situação muito curiosa. Como nós estávamos com dólares, a gente não tinha essa dificuldade. Tínhamos acesso a basicamente tudo, tudo. Mas não recebíamos troco. Não tem troco? Não tem troco. Então tinha que saber fazer a conta ali para não deixar dinheiro a mais. É uma situação inusitada. Não porque consigo você nem imaginar. Pode pagar em dólar, eles aceitam, eles querem dólar, só que ao mesmo tempo eles não têm moeda de troca, eles não conseguem te devolver absolutamente nada, porque o dólar circula apenas entre eles. E como é que não vocês tem fizeram? injeção de dinheiro. Nós dois que chegamos com dólares, colocamos dólares para circular em Caracas, mas as pessoas não têm acesso a esse dinheiro. Então é uma coisa extremamente curiosa, porque você vai comprar um pãozinho, eles fazem lá as contas e começam a aparecer vários zeros. Não, o dólar significa X mil bolívares, e aí você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Como então é que dá uma situação muito difícil para a própria população. Total. Porque você não sabe o que está valendo. E a gente percorria a cidade, conversava com algumas pessoas, e eles andavam com muito dinheiro. Maço de dinheiro. E ninguém é assaltado? Não, porque aquele dinheiro não vale absolutamente nada. A gente vê na rua os pedintes, as pessoas que pedem, e as pessoas dão maços mesmo de dinheiro para eles. A imagem que a gente é, nossa, essa pessoa tá generosa demais, tá dando muito dinheiro, mas na verdade não vale nada, vale centavos de reais. Uma situação muito curiosa foi que nós estávamos andando, uma pessoa chegou a pedir dinheiro pra gente, mais uma vez nosso guia tirou um maço de dinheiro e deu pra ele. Maço, pra quem tá imaginando, fala maço, o que é? Uma boa quantia em dinheiro. Com a mão aberta, assim? Com a mão aberta. Então, um palmo de dinheiro, é isso? E aí a gente achou extremamente curioso isso, e o guia mais uma vez nos disse, ele não compra nada. Talvez 2 chup-chup, né, que ele brincou, né? 2 pirulitos. 2 pirulitos com um maço de dinheiro. Exatamente. Meu Deus do céu. E o mais impressionante é que um dia eu dei uma gorjeta para uma pessoa lá. Em dólar? Em dólar. E eu dei $2. Você foi pedido em casamento. Então, $2 lá é mais do que o salário mínimo do país. Deus. O salário mínimo estava até ontem $1,80. Então, as pessoas ficaram impressionadas e todo mundo veio falar porque eu dei mais do que um salário mínimo mensal de gorjeta. Quero saber mais dessa história. Para quem você deu essa gorjeta, como ele reagiu, o que ela falou, ela, me conta mais. A gente estava gravando em um jornal, lá uma das pautas era esse jornal, que é o maior jornal do país e que fechou as portas por conta da pandemia, agora só funciona na versão online. E eu precisei de ajuda de um rapaz para transferir uns arquivos. E ele é jornalista, trabalha nesse veículo também, e ele ganha pouco mais de um salário mínimo local por mês, que não chegava a $2. Então, eu dei $2 porque pra gente não fazia muita diferença isso, para esse funcionário. Então, ele falou que era mais do que todo o salário dele. As outras pessoas que estavam próximas também praticamente comemoraram, porque ele era um funcionário que precisava e estava passando necessidade, segundo eles. Que coisa absurda. Eu tô imaginando aqui enquanto vocês falam. É, de fato, muito curioso, porque a gente almoçava, às vezes, com alguns personagens, enfim, para ganhar confiança, né? Faz parte do nosso jornalismo, ganhar a confiança da pessoa para que ela possa conversar com a gente. Então, às vezes, a gente oferecia um almoço, íamos almoçar, e as pessoas ficavam extremamente, assim, de boca aberta. Vocês vão pedir tudo isso para comer? Sim, mas a gente vai gastar $10. E aí as pessoas ficavam assim, nossa, mas esse restaurante, eu nunca entrei aqui, entendeu? Entendo. Isso do lado de Juan Guaidó. Então, assim, eram cenas que pra gente poderia soar como normal. Você sentar numa mesa de um restaurante, nada é sofisticado,
e pedir uma porção de arroz, um frango uma comida, e uma batata. refeição. Uma normal. refeição para Quase 4 um pessoas. PF, é isso. Quase um prato do PF dia. para 4 pessoas. E esses entrevistados, eles ficavam assim, nossa, mas tudo isso? Posso pedir uma coca? Posso pedir alguma coisa a mais? Claro que pode. São itens de luxo para eles. E tudo isso, vamos pontuar, né? Isso consequência direta dessa crise política institucional que devastou a economia venezuelana. Mas é isso. Então, voltar para o país de origem não está sendo fácil? Contem. Não está sendo fácil. Eu acho que dificilmente muitos deles voltam para o país de origem, né? Primeiro, pela dificuldade. Uma vez que você sai, você se torna, digamos, uma pessoa perseguida, talvez pelo governo. Então, muitos não podem, de fato, voltar para o país e também não enxergam no país algo produtivo para que eles possam fazer, ou seja, trabalhar, viver, criar a família lá. Então, eles encontram, acima de tudo, nos países vizinhos, principalmente aqui no Brasil, talvez uma luz no fim do túnel. Grande parte dos venezuelanos foi para Colômbia, para o Peru, Brasil. Eu lembro que no ranking, Equador mas a maior parte está na Colômbia. Isso, exatamente, que era o que a gente noticiava aí no ano passado. Eu quero entender o que mais marcou para vocês aí dessa experiência. Vocês já falaram vários momentos, assim, mas tem algo que vocês botaram na cabeça e falaram, isso eu nunca mais vou esquecer? As ruas escuras, a iluminação da cidade praticamente não tem luz à noite, apagões que acontecem a qualquer momento e a população fica semanas. Isso não aconteceu quando estávamos lá, mas é muito comum acontecer apagão lá e a população relatar que fica semanas sem energia, hospitais que param de funcionar, pacientes que morrem nos leitos por falta de funcionamento dos equipamentos, por falta da questão da energia elétrica. A Petare, que é considerada a maior favela da América Latina, uma coisa totalmente diferente das nossas favelas também, das favelas que existem no Brasil. A estrutura é parecida, mas você vê uma coisa que parece um mar sem fim de tantas casinhas, de tantos barracos. O mínimo possível que a população tem para sobreviver, os estabelecimentos fechados, mas ainda há na população uma coisa que me impressionou muito, uma vontade muito grande, assim, de mudança, tanto que a todo momento eles estão ali se atacando um lado e outro, ficam ali nessa linha imaginária, porque eles lutam muito eles acreditam muito no país, eles falam o tempo todo, o país mais rico, já foi o país mais rico da América Latina, o melhor petróleo do mundo, e eles acreditam que vão sair dessa um dia, mas você que tá de fora e que conhece aquela realidade lá, você imagina que não vai ser possível. Uma cidade que era tão bonita, agora as ruas sem iluminação, calçamento destruído, isso nas principais avenidas do centro da cidade, que é onde praticamente tudo acontece. E é como se fosse os dois mundos ali dentro de um lugar só. Aquelas pessoas que ainda são mais ricas conseguem comprar itens importados em lojinhas dentro dos hotéis de luxo, e do outro lado, pessoas que passam dias e semanas inteiras sem ter nada para comer e que dependem ainda de doações, inclusive do crime organizado. Isso que eu ia perguntar. Esse negócio de não ter luz, assim que o sol vai embora, apagões frequentes, para criminalidade um prato cheio, né? O país é extremamente perigoso, né? Então vocês não trabalhavam depois que o sol se punha? Trabalhávamos. Todo mundo recomendava pra gente não sair nem na esquina mas vocês à noite. saíram. Não, a pé não, né? Bom, é isso que eu quero. De jeito nenhum. O que a gente faz numa reportagem normal, que é dar aquela volta pra olhar o entorno, de jeito algum. Imagina. Do hotel para o local da pauta, do local da pauta para o hotel. O que mais me chamou a atenção com relação a isso foi um ponto muito curioso. A gente estava falando do petróleo, o país mais rico do mundo que vivia do petróleo, e a gente presenciou por várias e várias vezes postos de gasolina, de combustíveis fechados por dias, porque não tinha combustível. Por falta do combustível. Por falta do combustível. E aí, quando a gente encontrava um posto aberto, filas enormes para abastecer. E o valor do combustível lá é muito mais baixo, né? Não, e também agora está mais caro. Porque agora subiu, eles estão importando do Brasil. Antes era 2 centavos para a população local. Agora encareceu muito, tanto que nem todo mundo tem acesso ao combustível, porque eles estão importando do Brasil. Agora, Renan, me fala aí, além dessa questão do posto, o que mais te marcou de tudo que você viu lá? Claro que a gente já falou de várias situações, assim, mas daquelas como vida de repórter, daquelas coisas assim. Daqui a 20 anos, quando você for falar das suas experiências, você diria, na Venezuela, eu vivi tal coisa, eu senti tal coisa. Já está processado isso na cabeça, no coração?
São várias cenas que a gente presenciou lá. Eu acho que essa pobreza escancarada e as pessoas com muito dinheiro ainda dentro da Venezuela são mundos completamente diferentes, né? Ficamos num hotel onde dentro dele tinha uma loja com artigos importados. De luxo? De luxo, não diria, mas assim, coisas simples pra gente que encontraríamos num supermercado comum aqui. Pasta de dente, chocolate, seus mais variados tipos, bebidas alcoólicas. E as pessoas, quem tinha dinheiro, entrava no hotel não para se hospedar, e sim para ir até o supermercado, comprava e ia embora. Então, parecia uma boutique meio que clandestina dentro de um hotel. E isso me chamou muita atenção, porque a gente saía de lá dessa realidade e iríamos encontrar uma outra realidade dobrando a esquina. E politicamente, qual é o ensinamento político que vocês guardaram aí quando a gente olha essa absurda situação da Venezuela, né? Que teve repercussão no mundo inteiro, o líder autoproclamado, com presidentes do mundo inteiro falando sim, ele é, não, mas ele chega lá, não é, aí tenta pular lá o portão do parlamento para aquela votação. As cenas de Guaidó e de toda essa cisânia política são as cenas mais relevantes, acredito, do começo do século XXI, quando a gente vai olhar daqui a algum tempo para a questão do mundo político. Para vocês, o que essa questão política marcou e trouxe de ensinamento? Olha, a gente viu um Guaidó que parecia ser a esperança da população para que as coisas mudassem na Venezuela, mas a gente viu um político muito enfraquecido no país. Um político que, na semana em que a gente esteve lá, ele saiu, foi à Europa, Isso. Ele teve que sair praticamente como foragido, e o retorno dele também causou muita repercussão, muita confusão, porque ele também chegou praticamente clandestino no país. Então, o que eu percebi é que o Guaidó, ele não tem o respeito, o outro lado, a situação do governo. É aquela esperança que o povo deposita, aquele homem ali, está totalmente enfraquecido no cenário político. A gente percebeu que o Nicolás Maduro ainda detém um poder muito grande sobre a população. Né? E exército. Exatamente. Também. A população dificilmente iria se manifestar sabendo que tem uma reação imediata do exército. O exército está em todos os pontos que você possa imaginar. E isso tem a ver com o enfraquecimento do Guaidó, porque essa população que poderia apoiá-lo, não só o parlamento, mas a população, teme uma reação mais dura, mais violenta por parte das Forças Armadas em geral? Em geral, essa violência ela já existe, né? Essa repressão ela já existe, como a gente viu em cenas bem claras, quando o Guaidó, enfim, estava no braço aí da população. Sim. E ao mesmo tempo o exército estava ali reprimindo. Então, essa é uma realidade que a população já está acostumada, mas mostra um enfraquecimento, de fato, do Guaidó. Mas, acima de tudo, eu acho que a gente viu uma população, né, jovem, querendo mudança, querendo dias melhores para um país que eles são extremamente apaixonados. Falamos aqui de vários cenários difíceis, mas eles são felizes, são alegres e esperançosos. Então, você vê um desejo, um anseio por uma Venezuela melhor. E que não passa, talvez, por nenhum dos dois políticos, nem Nicolás Maduro... Sem dúvida que não. Nem Juan Guaidó. Mona Lisa não é comentarista política, mas qualquer pessoa pode concluir isso, exatamente. Né? Então, acho que esse foi o grande ensinamento que a gente teve, de uma população extremamente antenada, politicamente falando. Então, deseja, sim, algo melhor para o país. Não acreditam que Juan Guaidó seja a solução, mas talvez o início de uma mudança. Talvez seja essa a nossa grande lição de lá. Esse é o encantamento da notícia, né? Notícia essa que está no nosso site, meninos. Vai lá, faz a propaganda. Uma reportagem que foi exibida na programação da CNN está disponível no site. Também tem uma série de reportagens que a gente fez com outros temas. Também sobre o universo da Venezuela, também está tudo lá. O pessoal pode acompanhar a reportagem no site da CNN Brasil. Tomara que vocês consigam voltar e retratar isso aí, de que teve um fim esse sofrimento todo e que novos tempos realmente vieram. Um beijo, até a próxima. Beijo. Obrigada. Beijo, Mona. É isso então. Amanhã a gente se vê então de novo. Não, a gente se ouve. Beijo.